E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do CenaCast. No episódio anterior abordamos o tema ensino médio. Hoje vamos falar sobre o último período do ensino médio, ou seja, o terceiro ano, e o provável ensino superior, vestibular, época de Enem, plano de carreira e etc. Então chega junto. Bom, gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui com alguns convidados para falar sobre esses temas que às vezes é muito difícil de comentar e falar sobre. A gente está aqui com o Eduardo e Felipe de Almeida para dar aula sobre essas temáticas. Vamos começar Ainda na escola, falar um pouco sobre como as escolas, não só hoje em dia, mas já há muito tempo, elas vêm focadas somente em ensinar os alunos, preparar os alunos para o Enem. Então, assim, a gente quer saber da opinião de vocês sobre esse tema, sobre as instituições, às vezes, até estarem mesmo mais focadas em si mesmas do que nos próprios alunos. Assim, eu acho um tema muito polêmico, né? Porque eu conheço pessoas que estudam em tempo integral, de 7 às 5, e quando chegam em casa ainda tem um tempo para estudar para cursinho ou concurso mesmo. E já outras pessoas que acabam desistindo da escola e acabam entrando, né, no seu plano de carreira, onde se identifica mais. Então, eu acho que a escola deveria abordar, não ter aulas extras, mas até tentar encaixar nas próprias aulas mesmo que tem, aulas que falem sobre curso, concurso ou algo do tipo. Puxando a fala de Gabi, nessa questão dos estudantes estudarem ainda depois da escola, isso é muito falta da didática da escola com os alunos, saber qual é a realidade deles naquele momento, que eles acabam pensando em si mesmo, no reconhecimento que os alunos podem oferecer na questão das provas externas, como o SAEB, o SAEP, também na questão do Enem, que é uma visibilidade nacional que eles têm por conta do nome que os alunos levam da escola. Eles acabam sendo meio que egoístas e não pensando muito nessa questão dos alunos. Até porque quanto maior a nota do aluno, maior o reconhecimento da escola. Né? Exatamente. Bom, a gente agora entra num assunto que é cursinho preparatório para Enem. A gente tem muitos alunos que fazem, mas tem uma grande porcentagem que não faz, né? Isso, exatamente. A gente vê que tem uma vasta gama de cursinhos aí preparatórios, seja para Enem, vestibular, concurso, a gente vê que tem muito isso, né? E, inclusive, a gente fez uma pesquisa interna recentemente com algumas instituições, algumas escolas aqui de Serra Talhada, e a gente pôde ver, nosso gráfico, que mais de 80% dos alunos não fazem cursinho, sabe? Então, a primeira coisa que eu penso, assim, é o alto custo desses cursinhos, né? Como é, amigo? Amigo, você pensa que eu tô liso? Que a gente vê que realmente tem um custo considerável, assim, grande, maior, para o bolso dos alunos, né, de escola pública. Então, Felipe, o que é que você tem a falar sobre isso? Qual a sua opinião sobre os cursinhos, independente da área? Os cursinhos, eles são meio que um refúgio para os alunos, já que a escola não satisfaz os conhecimentos dele. Porque se fosse para... Se fosse preparatório o suficiente. Isso, ele não teria ir atrás dessas recorrentes como o cursinho, outras plataformas também, como o YouTube, né? E tem a questão também de ser pago, né? Porque tem muitos alunos que preferem fazer o pago porque acham que é melhor do que algumas outras ferramentas que podem até ser gratuitas, só que acham que não vai suprir tanto do que uma plataforma paga. Igual agora que nas escolas estão disponibilizando, né, o próprio cursinho gratuito. Como é, amigo? Então, para muitos alunos não vai ter a mesma eficiência do que o pago, né? Porque o pago você vai ter que comprar tanto material quanto uniforme. Então, por isso que eles acham que não vai ter o mesmo resultado. Assim, sendo bem sincera com vocês, eu nunca cheguei a fazer cursinho,
realmente não puder pagar, as gratuitas vão ajudar basicamente do mesmo jeito, né? E tem pessoas que também não têm um recurso financeiro, né, desejado, então procuram com mais facilidade as redes sociais, que hoje estão aí para tirar dúvida de qualquer pessoa. E também, de fato, essa questão de eles ir pro cursinho é também porque eles não conseguem aprender sozinhos, eles precisam de alguém que esteja lá para tirar suas dúvidas de forma mais presente. B a terceira mais C a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchai, aqui, ó. E também, no Enem do ano passado, 2023, dos 60 alunos que tiveram nota 1000 na redação, apenas 4 são de escolas públicas. Ou seja, é uma dificuldade que os alunos têm durante o ensino, e agora com esse novo ensino médio é que ainda vai acontecer de ter mais nota baixa devido aos conhecimentos que não são repassados como antes. Continuando nesse assunto de Enem, a gente quer saber de vocês como foi a primeira experiência fazendo Enem, porque a gente sabe que não é uma prova fácil, né, que é uma coisa realmente muito difícil, mas que a gente é preparado, era para ser, né, preparado por todos os anos de ensino médio. Então a gente quer perguntar para vocês como foi essa primeira experiência. Eu fiz meu primeiro Enem no terceiro ano. Eu tinha muita dificuldade na questão de humanas, principalmente em redação. Redação eu sempre tirava abaixo de 500. E isso não me afetou diretamente. Isso me fez pensar que eu podia melhorar cada vez mais para conseguir meu objetivo. E em relação também das pessoas virem dizer que o Enem é um bicho de 7 cabeças, nessa questão, eu acho que cada pessoa tem sua própria experiência. Cada pessoa vai passar por o seu momento naquela prova, e que, enfim, é passageiro, são um momento que não vai definir sua vida toda. E é isso, eu consegui passar pelo Enem de uma forma positiva, porque eu consegui controlar minha ansiedade e o que estava ao meu redor. Já a minha experiência, eu tive uma ansiedade muito forte, né, um dia antes. Então, para mim, querendo ou não, foi mais complicado, porque eu sou da parte de humanas, né? Não que exatas seja um grande problema, que eu estou tentando lidar com isso, na verdade. Só que tem pessoas que preferem começar pela redação, que são estratégicas, né? E então, pela redação é mais fácil, porque você sabe toda a estrutura, e já outras por cálculos. Na minha vez, eu não consegui fazer cálculos, a maioria, porque tinham coisas que eu não vi na escola. Então, isso, querendo ou não, se torna uma dificuldade. Cálculos que ainda não foi visto na escola, não foi repassado. E eu fiz no meu segundo ano do ensino médio. Então, querendo ou não, foi uma grande dificuldade, mas eu consegui, igual o Felipe falou, consegui controlar a minha ansiedade. E eu acho que é isso, é você não conseguir controlar a sua ansiedade e não ter a parte da comparação do que o outro vai fazer. Eu posso fazer, ele também pode fazer. Às vezes o seu resultado vai ser muito mais melhor do que o do seu parceiro, você não sabe. Justamente. Puxando a fala de Felipe, meu Enem também foi no terceiro ano. E foi assim, um ano bem conturbado para mim, porque foi na pandemia. E eu tive muita dificuldade de pegar os assuntos, não tive experiência com redação, nada. E fiquei muito ansiosa, mas deu tudo certo, gente. Uma prova não define vocês. Você pegando logo na pandemia, todo mundo se aproveitando, tá tudo bem. É impressionante como realmente ninguém saiu ileso dessa pandemia, principalmente na questão da educação, né? Enfim, vocês falaram muito sobre a questão de ansiedade, né? E a gente queria deixar essa palavra, né, que aqui nesse podcast, que para além do conhecimento, é muito necessário que você tenha um controle sobre si, porque isso pode lhe prejudicar tanto antes, durante e depois da prova, pode lhe fazer até com que você tenha resultados ruins. Por exemplo, você pode começar a fazer redação, ter uma crise de ansiedade e não conseguir terminar, o que acaba prejudicando a sua nota. Então, assim, é que nem o Felipe falou, o Enem ele parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá tudo dentro da nossa mente. Então, assim, na questão de preparação, não ser realmente somente na questão de conteúdo, mas também você ter
uma preparação psicológica, um controle de si, para que você não acabe se prejudicando depois. Bom, passando essa fase do Enem, vamos agora falar um pouco sobre escolhas e planejamento. Porque até mesmo antes de fazer o Enem, a gente precisa fazer esse tipo de escolha, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que decidir para onde a gente quer ir e o que a gente quer fazer da nossa vida, né? Apesar de a gente ser muito novo, é preciso que a gente faça isso. Então, assim, a gente falar um pouco sobre como é fazer essas escolhas e como foi também para vocês, qual foi o plano de carreira que vocês montaram para vocês até agora? Eu preferi fazer o Enem, né, porque muitas pessoas fazem o Enem para conseguir uma bolsa. Só que como minha primeira vez foi experiência, então eu ainda não sei, né, a nota que eu tirei, mas eu fiz no foco de fazer medicina. Só que aí como medicina é um pouco concorrido e a medicina italiana também não é muito fácil, eu resolvi encarar a psicologia, porque muitas pessoas dizem que eu me dou bem conversando com pessoas e eu sei escutar e tenho argumentos, algo do tipo. Então eu acho que essa é mais a minha característica. Felipe. Após meu Enem, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu entrei na faculdade de licenciatura em matemática. No mesmo ano, consegui um estágio pela faculdade para ser mediador de crianças PCD. E ao mesmo tempo que eu estava entre o estágio e a faculdade, eu sabia que eu queria me aprofundar mais nisso. Penso em fazer uma pós, já que eu estou terminando a faculdade, e futuramente um mestrado, até um doutorado, se possível. Então, como eu tinha falado antes, não consegui assim de primeira quando eu fiz, porque eu quero cursar enfermagem. E assim, todo mundo sabe que é um curso bem concorrido, e aqui em Serra Talhada principalmente. Aí, tentei outras vezes Enem, também não deu certo. Tô tentando agora fazer concurso, estudando, para pagar minha faculdade. Exatamente, a gente nem tocou nesse ponto, né? De que você escolher o seu futuro não necessariamente precisa ser em uma faculdade, uma universidade. Há diversos caminhos para você seguir, seja em concurso, seja vestibular, Enem, curso superior, curso técnico. Há diversos caminhos que você pode escolher, né? Por exemplo, recentemente eu fui na minha antiga escola e eu fui com um colega meu, né, que já estava cursando faculdade, estava pagando a faculdade dele, né? Então a gente foi lá resolver, nem me lembro mais agora o que a gente foi fazer lá, mas a gente foi lá visitar. A gente foi resolver alguma papelada lá, enfim. E a gente foi falar com nossos professores e chegou um momento que a gente foi falar com o nosso professor de português. E simplesmente ele perguntou o que a gente tá fazendo. Eu falei, eu tô estudando para concurso, eu tô fazendo cursinho, eu tô me dedicando muito, tô treinando pro TAF, que é o teste de aptidão física. Eu disse que estava muito empenhado, estava seguindo o meu plano de carreira, estava focado. E o que simplesmente fizeram, me deram uma aperto de mão, parabéns. E agora quando meu amigo falou que estava cursando Direito, tá cursando Direito na Unasal, na faculdade, aí foi uma festa, foi um abraço, recebeu elogios, né? Então a gente vê como é priorizado, né, pelas escolas, como se o único caminho fosse só o Enem, fosse só o curso superior, uma faculdade para você se dar bem na vida. Um único caminho, né? Mas também como sendo o mais importante, como se fosse, né? Exatamente. Como se fosse todo esse negócio, sendo que acho que é do conhecimento de todo mundo que ensino superior não garante emprego, né? Então, assim, tem muita gente que não consegue, inclusive, emprego depois que termina a faculdade, dependendo do curso que a pessoa faz. Então, assim, eu conheço uma pessoa que ela fez faculdade de biologia e hoje em dia ela é atendente de farmácia. Não que isso seja ruim, pelo amor de Deus, mas é isso que eu quero frisar, né, com esse exemplo de que não é porque você faz um ensino superior que automaticamente já vem como emprego. Às vezes isso não acontece e você tem que, às vezes, até estudar mais para poder conseguir um emprego. E se você não estiver disposto a fazer isso, não consegue. Isso também depende muito da localidade que a pessoa está. Sim. E também não se prender a só um curso.
tentar fazer outros, até cursos para beleza, que ultimamente são o que mais dá dinheiro para as mulheres, né? Sim. Que se especializam nessa área. E é isso, não Uma ficar. carreira, né? Uma carreira. Não ficar Tipo parado. assim, questão de carreira também, você não ter medo de, se você quiser, né, abrir um próprio negócio. Porque é outra vertente também dessa questão de plano de carreira. Porque é isso, você pode seguir o caminho que você quiser. Não importa o que as outras pessoas pensem, o que as outras pessoas falem, porque é você e você ali, é o seu futuro. A outra pessoa vai estar ali dando pitaco, mas é você que está vivendo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha um futuro traçado por nós, daquilo que a gente realmente quer. Porque se for fazer o que não quer, acaba sendo infeliz, né? Então, é isso, gente. A gente encerra aqui o segundo episódio do SenaCast. E muito obrigada por vocês terem vindo, por terem aceitado participar. É isso, muito obrigada a você também que está assistindo.